Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e hoje nós vamos falar sobre políticas públicas e a participação da sociedade. Em março de 2018, a Casa Civil da Presidência da República publicou um guia sobre a avaliação de políticas públicas, um guia prático de análise ex ante, ou seja, um guia prático para analisar as políticas públicas antes da sua implementação. Isso porque é um fato que é conhecido na administração pública e por toda a sociedade, que a nossa administração, os nossos governos, sejam na esfera municipal, estadual e federal, faltam métodos para implementar políticas públicas. Muitas vezes, políticas públicas nascem de discursos demagógicos ou populistas e quando se implementa essa política pública, não se avalia o resultado, não se avalia a eficácia e não se avalia o benefício para a sociedade frente ao custo que ela tem. Não se quer dizer que não se pode ter política pública, não se deve ter política pública. Pelo contrário, nosso Estado, considerando o cenário nacional do nosso país, são necessárias políticas públicas em frente à diversidade de situações econômicas e sociais que o Brasil enfrenta. Contudo, as políticas públicas têm que ser mais profissionais na sua implementação. E por isso a Casa Civil propôs esse guia, para questões que têm que ser avaliadas antes de estabelecer a política pública, até como métrica, classificação de resultado. Ok, eu vou criar essa política pública. Em quanto tempo eu vou avaliar se ela deu o resultado esperado? Porque se ela não deu, eu tenho que trocar essa política, extinguir ela, às vezes criar outra. Então é muito importante esse planejamento prévio. Nesse sentido, vale destacar que o governo do Distrito Federal criou o Conselho Permanente de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, com as atribuições de assessorar a elaboração de políticas públicas e, inclusive, de permitir uma maior participação da sociedade. Infelizmente, considerando nossa estrutura de governo, é comum que os governantes fiquem longe das demandas da sociedade, até para saber qual o melhor lado ou qual o ponto que necessariamente precisa ser tratado com mais eficácia. Esse Conselho do Distrito Federal, então, foi previsto com 5 cargos de lideranças da sociedade. Então você vai ter pessoas da sociedade representando o interesse da sociedade para ajudar a estabelecer as políticas públicas do governo do Distrito Federal pelos próximos 4 anos. Uma prática que merece ser aplaudida e, quem sabe, copiada por outros estados e municípios, porque cada vez mais vê-se um distanciamento do governo e da sociedade e onde tem que se caminhar para o sentido contrário. A sociedade tem que pautar, as necessidades da sociedade têm que pautar o que o governo vai realizar. Até para a gente evitar questões como que populistas que agradam um nicho da sociedade, que foi o nicho que elegeu aquele governante, e deixa à mercê do tempo as outras demandas da sociedade que não participaram daquela base política daquele governante. Então, cada vez mais tem se proposto a participação da sociedade na criação de políticas públicas e cada vez mais proposto a profissionalização de políticas públicas na administração pública federal. Continue acompanhando nosso canal para saber mais como a sociedade pode participar da administração pública. Até mais!